Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo exatamente. Hoje é uma terça-feira muito diferente e é diferente para você que está me vendo de óculos também, exatamente. Chegou um momento da vida que bate aquela vontade, chega a idade, né, que ela fala, chegou a hora. Mas o raio também remete a quem? Harry Potter. Mas claro que não tem nada a ver com o assunto de hoje, porque estou na minha casa, trabalhando hoje aqui presencial na minha casa, porque meu home office é presencial para esse podcast. Mas claro que a gente não tem muita enrolação aqui. Eu vou passar pro Tom para ele falar o que, que ele acha do tema de hoje e depois a gente se apresenta, tá bom? Porque senão vira muita baguncinha. Fala galera que tá aí ouvindo a gente embaixo das cobertas, ou indo pro seu trabalho no metrô lotado, ou olhando pro seu Waze xingando todo mundo porque o trajeto de 10 quilômetros da sua casa até o trabalho tá demorando 2 horas e meia. Bom, acho que já dá para sentir um negocinho do que a gente vai falar hoje. É um tema polêmico, é um tema que todo mundo gosta de falar. E é disso que a gente gosta, é de polêmica, meu Brasil. Fala aí, Vitão. É isso, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aí da cidade de Porto Alegre, Gramado, da cidade de Caxias do Sul, Curitiba, Ponta Grossa, Florianópolis. Você também da cidade de Santo Antônio do Pinhal. Um salve para você que está nos ouvindo aqui. Hoje o tema é quente. Hoje eu estou sentindo que nós vamos ter umas opiniões divergentes aqui. Acho que vai ser bom, vai ser bom. Tô ansioso. É isso mesmo, galera. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Whindersson Silva, exatamente. Só falta os milhões para ser Whindersson. E o Nunes também, que não tem nada a ver. Mas a gente tá seguindo o Silva ali de um monte de gente, tá seguindo o Santos também de uma porrada de gente. Olha o Silvio Santos aí, ó. Entendeu? É muito rico, entendeu? Eu tenho o Santos, o Souza e o Silva. Então só falta o dinheiro de toda essa galera aí. Mas você seja muito bem-vindo a esse podcast. Como o Thomas disse, o assunto de hoje ele é polêmico, certo? E muitas pessoas eles querem essa polêmica porque todo mundo quer um home office. Só que tem muita gente que odeia o home office. Por quê? Porque não tem aquela tranquilidade de não precisar fazer um almoço em casa, por exemplo. Entendeu? A empresa já serviu o seu almoço, tá tudo certo. Mas tem a facilidade da vida de você poder acordar 5 minutinhos antes de dar o seu horário de trabalho. Mas a gente vai discutir esse tema depois que o Tom, obviamente, se apresentar, né? Quem é Tom? Quem é Tom? Tom e seus amigos? É aquele trenzinho, será? Ele que tenta pegar o Jerry, né? Pode ser também. Tem o Tom. Aquele que tem uma cruz, não é? Que é ator? Nossa. Aquele que faz o Homem-Aranha, né? Essa doeu. Nossa, eu até não consigo nem me apresentar, mas se você quer me conhecer, abre o LinkedIn aí, joga meu nome. Tom Hanks também, né? Pode ser Tom Hanks também, queria. Só falta os muitos milhões que ele tem na conta bancária dele. Uma bola de vôlei. Mas se você tiver um Play 2 e um skate, Tom Hanks. Ou se você que inventou Thomas e seus amigos quiser me dar uma parte dos royalties, até pela parte de pooling que eu recebo por conta disso, eu aceito. Tranquilamente. Não! Ou se você que está aí nos ouvindo é dono de um posto de gasolina, que tal você dar um cupom de desconto pra gente, compartilhar com os nossos ouvintes que vão estar aqui hoje aprendendo um pouco sobre isso, sobre como ganhar um vale transporte, porque isso importa para você que trabalha presencial. Aquele vale combustível você tem que saber negociar na sua entrevista, porque afinal, andar em São Paulo é gastar um tanque no mínimo por semana. Ao menos que você tenha um carro elétrico. Aí já é outros 500. Aí você, né, para ali no shopping enquanto você trabalha e já vai carregando o carro. Excelente, galera. E me apresentando aqui, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor, sou aqui deste timaço que compõe esse singelo podcast chamado Pode Isso, galera, que já tem bem mais de 20 episódios, então ó, estamos fazendo um sucesso absoluto, muito feliz de estar de volta. E sem mais delongas, eu gostaria muito, eu gosto demais, de ouvir a nossa introdução. É
É isso mesmo, galerinha. Introdução feita, tudo iniciado. Se você é dono de posto, o Tom já falou, tá? Patrocina a gente, porque imagina alguém chegar pra abastecer e falar: me vê 50 pra abastecer o carro. Nossa, maravilhoso, entendeu? A gente já tem até o marketing pronto aqui pra abastecimento de veículo, entendeu? Aquele Até carinha porque lá que estão fala: gastando quase 500, né? e então. Quase 500 no mês. E dá pra usar a maquininha de cartão, então, olha só, meu, a gente tem todo o marketing pronto, cara, de verdade. O seu negócio tá perdendo a oportunidade de lucratividade porque você não conhece os nossos cursos, tá bom? Então arrasta aqui pra cima que você vai poder. E você que tem aí uma fábrica de maquiagens e quiser vender o seu batom, estamos aqui também, tá? Pode encerrar o episódio, por favor. O batom, cinquentão, quinhentão, a maquininha da Tom, mas hoje a gente vai levar um assunto muito a sério, galera. É polêmica, a gente já percebeu no último episódio lá, quando a gente falou de um cara que tinha duas patinhas e tocava teclado. Se você não assistiu esse episódio, por favor, volte. Mas hoje o assunto, ele volta a nos dizer o quê? Home office ou presencial? E aí a gente vai deixar uma enquete aqui para você que está ouvindo a gente no Spotify, se você prefere o home office ou presencial. Você tá vendo no Instagram também? Bota lá, home office ou presencial. Eu quero saber o que você prefere. Mas primeiro eu quero começar aqui com os nossos hosts, nossos participantes do episódio de hoje, para entender com vocês o que é melhor. Você prefere o conforto do home office ou você prefere todo aquele caos que a gente tem do trajeto da nossa casa até o trabalho para poder ter um presencial ali? O que você prefere mais, Vitão? Conta pra gente. Olha, eu sou um grande fã do híbrido, Sai daí, sai daí. né? Então não é porque eu sou mureteiro nem nada do tipo, mas acho que você ter a flexibilidade de conseguir adequar a sua agenda de acordo, né, onde você tem um período onde você possa estar na sua casa, trabalhar focado, ter o seu conforto ali e tudo mais, sua a produtividade é aumentada, porque você não tem esse período de deslocamento, eventualmente até os custos financeiros que você não vai ter para almoçar e tudo mais. Então acho que isso ajuda, mas também entendo que você estar perto das pessoas também ajuda com que você facilite com trocas mais rápidas. Quando você está no home office, muitas vezes você tem ali, você vai participar de uma reunião que você é chamado, dificilmente você sabe, você participa de uma reunião espontânea ou algum assunto que surge num café, né? Isso não existe. Acho que o híbrido traz um pouco do melhor e do pior dos dois mundos. O que você acha, Tom? Eu gosto muito do time home office. Já tive oportunidades de vivenciar isso, assim. Acho que pela grande dimensão de locomoção que a gente tem no nosso país, principalmente em São Paulo, eu acho que o tempo que a gente leva de deslocamento isso acaba deixando a pessoa já mais estressada, acaba já deixando a pessoa mais cansada logo para começar o dia. É, entendo e concordo com momentos de híbridos assim, mas aquele híbrido que é híbrido mesmo, não um híbrido que fala que é híbrido, mas você vai 4 vezes na semana e fica uma vez de casa. Isso não é bem um híbrido. Eu acredito muito num híbrido também dessa questão de você não ter sempre datas ali, né? Mas, poxa, sua gestão tá aqui, sua gestão marca uma reunião uma vez no mês ou a cada 15 dias. Isso sim, já acho que é um híbrido mais ali realmente flexível, que dá liberdade da pessoa conseguir encaixar. Obviamente que a gente tem ali os nossos horários de trabalho, só que o tempo que eu levo, né, acordando cedo para sair, pegar 2, 3 horas de condução, ônibus, metrô, quem pega 5, 6 locomoções para chegar no trabalho, né, a gente já vê que essa pessoa já chega muito desgastada. Óbvio que ainda é um tema muito polêmico, muito denso de se falar, mas eu acho que também tem muitas questões aí sociopolíticas que, assim, acho que a gente nem conseguiria abordar aqui hoje, mas trazendo bem superficial mesmo, eu acho que eu sou ainda um time home office, mesmo sabendo que boa parte dos lugares estão voltando para presencial, mas ainda sou a favor desse home office. Perfeito, Tom. E a gente fala muito sobre esse tema, né, do híbrido também. É super interessante a gente ressaltar esse assunto. Mas tem pontos positivos e negativos, obviamente, que a gente entende, né, do trabalho presencial e do trabalho home office. Só que tem um ponto muito importante sobre isso, que é as distrações.
Então, muitas das vezes você está dentro da sua casa e aí uma distração é sua televisão, o seu cachorro querendo atenção, às vezes sua mãe, sua esposa, sua prima, sua irmã, sei lá, quem que tá na sua casa, ela vem e quer falar com você, só que esquece que você está em horário de trabalho. Isso daqui dá uma cadeia. Então a gente tem algumas distrações no home office. Só que também no presencial a gente tem essas distrações. Às vezes alguém chama pra gente tomar um cafezinho, Isso me irrita! alguém olha pra você e conta uma piadinha, alguém tá ouvindo uma música e cantando no fone, você nem tchum que a pessoa tá lá, mas ela tá cantando e ela acaba te atrapalhando em algum momento. Então a gente tem essas distrações. E eu gostaria de saber pra vocês como que a gente lida com essas distrações. O que é mais difícil da gente controlar? Um presencial ou um home office? Acho que os dois é muito difícil. Acho que principalmente pra gente que é RH, a gente é acionado muitas vezes. Acho que no presencial o complicado é que às vezes a gente tem agendas muito grandes e, né, horários ali curtos e uma agenda atrás da outra e aí você ainda tem que parar, dar atenção para as pessoas, né? E em casa eu acho que acho que muita gente construiu e quem consegue, né, ter um espaço isolado que fica seu escritório, né? Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho um quarto que fica só escritório. Não tem TV, não tem nada. Então, eu me fecho aqui, boto meu fone que já tem isolamento de ruído e fico trabalhando, assim, justamente para evitar esse ponte de barulho. Porque é isso, tem carro passando, tem um ginásio aqui embaixo que vai ficar tocando música o dia inteiro, tem o vizinho fazendo obra. E é isso, a gente tem que dar um jeito de driblar tudo isso para conseguir. É a única coisa que eu acho que assim no home office a gente ainda consegue fugir de ter ali que encaixar um horário a mais que você não tem ali para conversar com as pessoas. Mas é muito importante também separar um momento para fazer isso no presencial, sabe? Então, um dia ali que você tá com a agenda mais cheia fica em casa, um dia que você tá com a agenda mais tranquila vai para o presencial. Então, acho que dá para a gente ir equilibrando os dois mundos. E você, Vitão? Boa, Tom. Eu tô muito nessa linha também. Eu acho que a chave é a disciplina, Wendy. Eu acho que quando a gente fala de distração, a gente precisa ter muito noção da disciplina dos momentos em que a gente tem que produzir, nos momentos em que a gente tem que interagir. Eu dou o meu exemplo, eu tô trabalhando presencial, né? E toda vez que eu tenho que estar em casa por alguma razão e tudo mais, que tive que trabalhar de casa, é muito difícil por conta da minha filha, né? Então, assim, ela, até por uma questão, essa questão de disciplina e rotina, ela não entende que eu estar em casa eu vou estar trabalhando, porque ela não está acostumada. Então, no momento em que ela vê o pai na casa dela, ela imagina que o pai está à disposição 100% do tempo dela, porque eu não trabalho quando eu estou em casa, ela não está acostumada com isso. É diferente da minha esposa, por exemplo, que ela já está mais acostumada. Então ela sabe que a mamãe está trabalhando, a mamãe está em reunião, então ela consegue respeitar mais. É difícil mesmo assim, óbvio, mas precisa ter uma rotina bem colocada. Então de manhã, o momento que ela desce, ela vai brincar, ela tem interação com a babá dela e assim por diante. A gente tira do mesmo ambiente. Mas assim, também é um desafio. Assim, eu ter uma criança de 1 ano e 10 meses em casa, que exige bastante atenção, também gera os seus desafios e suas distrações, tá? E no presencial, acho que o Tom falou muito bem. Nós que somos uma área de RH, é uma área de gente. Então é acionado o tempo todo. E as pessoas partem da premissa de que, como você é RH, você é quase uma área de atendimento. Então, assim, você é quase que um saque, um balcão de atendimento, um muro de lamentação, onde você tem que estar 100% disponível para as pessoas a todo momento, tá? E não necessariamente é assim. Tem momentos em que a gente precisa ter um trabalho mais focado, em que a gente vai estar fazendo uma análise importante. E aí é importante duas dicas que eu dou. Uma para as pessoas: procure ambientes que você consiga ter um pouco mais de atenção plena ali, fugir do movimento, da muvuca e tudo mais. E para as empresas que estão movimentando as pessoas para o presencial, também crie esses ambientes que as pessoas possam trabalhar sem distração. Então, essas salas de conferência menores, salas de foco, mais salas de reunião para as pessoas conseguirem produzir. Porque se ficar todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo barulho, na mesma coisa, todo mundo interagindo o tempo todo, isso vai se perder e assim por diante, tá? Então são 2 pontos que eu considero aqui para evitar distrações no ambiente de trabalho. É o seguinte, gente, você que está nos assistindo, se tiver uma pessoinha de RH com fone de ouvido, trabalhando numa sala fechada, ela não está ali esperando você entrar para conversar com ela, ela só está tentando fazer o trabalho dela. Com calma, pergunta se a pessoa pode te atender naquele momento, assim por diante, tá bom? Se você pega a senha no SUS,
Às vezes você pode pegar uma senha também para falar com o RH, tá tudo certo, a gente vai te atender. Perfeitíssimo, Vitor. E a gente tem um ponto muito importante, principalmente essa parte que você falou no começo, né, sobre as rotinas, e gera um questionamento muito grande para quem está trabalhando home office, que é a questão realmente dos horários, né? Muitas das vezes você não respeita seu horário de almoço, você não respeita suas pausas, você fica o tempo todo sentado na frente da cadeira trabalhando porque você precisa entregar alguma coisa, e tem aquela questão na sua cabeça de provar que você está trabalhando. E que se você sair 2 minutinhos para ir no banheiro ou tomar uma água, talvez tenha um questionamento de alguém do porquê que você não estava online naquele tempo. Então a gente precisa muito bem entender como funcionam essas conexões nossas mesmo, de respeitar os nossos horários, principalmente no nosso home office, tá? Porque isso é prejudicial para a sua saúde se você não trabalhar corretamente. Mas a gente tem a questão dos 5 minutinhos sempre. E ele funciona tanto para o home office quanto presencial. Quando você está presencial, você quer ir embora no seu horário. E no home office você já está na sua casa, mas você também quer terminar dentro do seu horário, porque você não vai ter o tempo de trajeto, você não vai ter aquele caos do trânsito e tudo mais. Como que a gente consegue equilibrar esses 5 minutinhos para que eles não se tornem 30, 40 minutos a mais de trabalho, seja no presencial ou no home office? Olha, Wendy, eu acho que assim, cara, é importante, eu volto na palavra disciplina e rotina, né? Então você planejar bem a sua agenda, ela é importante tanto no momento em que você vai se deslocar ou no momento em que você está na sua casa. E esse ponto que você trouxe, muitas vezes no presencial a gente tem o benefício do vou pegar uma água, vou pegar um café, né? E só o ato de você levantar, você já dá uma respirada, seu sangue já flui diferente, né? Você volta a se movimentar, você consegue se dispersar um pouco mais. Em casa, às vezes você trabalha deitado, que é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque você vai perder a atenção e tal, já fica meio desconfortável ali para isso. Então, respeitem esse momento. Então, assim, mesmo no home office, que você quer ser produtivo pra caramba e tudo mais, tenta não ficar só com reunião seguida, porque às vezes é das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, aí você vai meio-dia e um pouquinho, você almoça na frente do computador, é a pior coisa que você pode fazer é almoçar na frente do computador, então assim, não é porque você tá no home office que você não pode fazer uma hora de almoço, tá? Então faça essa pausa de uma hora para você levantar, almoçar, dar uma respirada, né? Então assim, não é hora de almoço, é realmente uma pausa, tá? Para que você possa ali realmente lidar com as suas necessidades fisiológicas. Então, dê intervalos. Acho que muitas empresas que lançam os guias e manuais de home office colocam assim, reunião de tentar marcar 45 minutos, porque você já está forçando 15 minutos de intervalo. Porque vai atrasar, aí até você chegar na outra, aí você atrasou uma, atrasa a outra. É o tempo de você ir ao banheiro, pegar uma água. Então, acho que assim, tentem organizar bem. E se é uma agenda que está muito cheia, você está na sua casa, trava momentos para você produzir. Assim, eu vou travar das 2 às 3, eu vou ler e-mail. Eu vou trabalhar numa planilha, que eu vou fazer alguma coisa para mim. E aí é um momento em que talvez você não vai responder um Slack tão rápido, aí é um momento em que você não vai atender uma reunião, você vai ter que produzir o que você tem que produzir, tá? E cuidado para não cair nessa armadilha que o Andy trouxe. Eu acho que realmente a pessoa querer a sua atenção a todo momento. Poxa, demorou 10 minutos para me responder, a pessoa não está na frente do computador. Isso é uma cultura que beira a toxicidade, tá? Então, assim, não é assim. Se a pessoa demorou 5, 10 minutos, às vezes ela só foi fazer o número 2. Só isso, ela já está voltando para o computador dela. Então, tenham muito cuidado. O que você acha, Tom? Cara, eu concordo plenamente. Acho que tem um risco muito grande de cair na toxicidade também, né? Nessa gestão. Até por não termos muitas lideranças preparadas e organizações também preparadas com o home office, né? Acho que o home office ele veio ali muito de uma necessidade, mas a gente também nunca sabe quando essa necessidade pode voltar também em algum momento. E aí eu acho que é aprender a equilibrar mesmo esses momentos dos 5 minutinhos quando você está em casa, respirar, né, levantar um pouquinho, porque também às vezes a gente fica em casa aqui, fica focado, e aí na hora que você vai ver já é 6h30, 7 horas, e você não parou de trabalhar ainda, a gente acaba tendo esse risco no home office, assim, muita gente acabou vivenciando muito isso né, na época da pandemia, acabou aumentando ali o índice também de burnout, que a gente sabe. Então, acho que é ter esses cuidados, né, com a sua saúde mental e aproveitar que acho que um ponto ali bacana do home office que você tem ali um momento que você pode arrumar sua agenda, ir para uma academia mais cedo, sentar na correria, né, cuidar também de você. Então, acho que usar esses 5 minutos, fazer coisas para você
E eu acho que quando você está ali no presencial, a mesma coisa, levantar, né, bloquear a sua agenda ali para você tirar momentos para respirar, para poder organizar sua agenda, organizar suas coisas com mais tranquilidade ali no momento, para não ter que trazer o trabalho para casa, né? Então assim você deixa o trabalho ali, acabou, vem para casa, você vai chegar e descansar. Então, acho que a gente tem diversas formas aí para as duas formas de trabalho e sempre pensando ali como que a gente equilibra, né, a vida, o trabalho, para que isso não aumente, porque ninguém quer ficar trabalhando ali até 7:30 da noite, sendo que começou ali seus 8 horas da manhã, né? E se você acha que burnout é mimimi, o nosso episódio 16 fala exatamente sobre isso, tá bom? Então assim que acabar esse vídeo, a gente vai deixar, obviamente, aqui na sugestão o que é o burnout, tem todos os detalhes, a gente explica como ele funciona, o que ele é, entendeu? Tá lá nesse episódio bonitinho explicando, tá bom? E como lidar, como tratar também, tá bom? E obviamente, se você gostou deste vídeo, se você está gostando até este exato momento dos nossos conteúdos, não esquece de se inscrever, tá bom? E tem uma playlist enorme com 22 conteúdos, contando com esse daqui. Claramente, esse daqui é o 23º, né? Mais bons conteúdos, tá bom? Então não esquece de seguir a gente e acompanhar tudo que tá acontecendo, tá bom? É claro. Mas, seguindo nosso conteúdo aqui de hoje, falando sobre home office, sobre o presencial, tem um ponto muito interessante, é um ponto de resenha que a gente tem em relação às reuniões, né? A gente tem reunião ali, e a reunião tem um ponto muito interessante que é todo mundo entrou, faltando 5 minutos para começar, talvez dentro do horário. Alguém vai desejar bom dia ou boa tarde, ou boa noite também. Só que, se você está presencial, você só dá uma olhadinha para o lado e espera a pessoa falar. Você dá uma olhadinha para o outro, você espera seu chefe falar boa tarde, para começar o assunto da reunião. Só que quando você está home office, tá todo mundo olhando para a tela, você não sabe quem vai dar um bom dia e boa tarde primeiro. E aí isso se torna engraçado, porque fica um silêncio na sala, um climão, e você não sabe como agir. E aí, Vitor, eu queria saber se você já teve uma situação inusitada de reuniões home offices ou presencial que você falou, meu, será que isso aqui não vai começar? Será que a galera não vai dar um contexto sobre essa reunião, não? Cara, eu vou te falar, acho que já tive algumas situações, né? Eu lembro quando a gente fala de reunião, eu lembro muito das reuniões que a gente tinha de planning no, no Mercado Livre. E todo começo de reunião a gente zoava muito as pessoas, né? Acho que o Tom vai lembrar. A gente sempre tinha lá a gente sempre torcia muito pro time de SNOP de Flow não falar que a gente tinha que contratar 1.000 pessoas em uma semana, essas coisas assim. Então acho que sempre tinha uma resenha de 5 minutos ali antes de começar, até todo mundo chegando e tal. Então tinha muito isso. Eu já participei de uma entrevista que o gestor estava de samba canção, tá? Eu já tive isso, tá? A gente finalizou a entrevista e tal, a candidata saiu, o gestor levantou para fechar a porta e ele estava de samba canção. Não, não é meme, gente, é verdade. Eu vivenciei isso, assim. Eu falei, cara, é mentira, né? E ele estava realmente. Então, assim, aí por isso que tem empresas que não deixam trabalhar de home office, tá vendo? O cara não sabe usar da flexibilidade dele. Ele tá precisando ouvir nosso episódio de consultoria de imagem. Exato. E assim, e já tive reunião assim, várias e várias vezes você tá em reunião que a pessoa esquece o microfone aberto, né? Que ela fala, putz, esse assunto de novo. Caramba, esse cara é chato, né? Então, sabe, igual o Milton Leite pro Rogério Ceni, viu, Wendy? Se você achar isso e quiser colocar, que ele fala que o Rogério Ceni é chato, pá. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. Isso acontece bastante, eu já vi várias vezes, mas assim, então cuidado, gente. Sabe essa coisa de meme de Instagram, TikTok? Acontece de verdade, né, Tom? Cara, não lembro se eu já vivenciei algo muito louco assim. Acho que só o clássico de fazer bullying com quem chega atrasado na reunião. Nada extraordinário assim, tanto presencial quanto home office, quantas vezes. Mas acho que nunca vivenciei nada muito louco. Sinto saudade de quando fazia reuniões na época do Teams e a gente usava os filtros na cara, cada um ficava com um filtro enquanto a gente estava ali numa reunião super séria com o RH apresentando as coisas do trainee. Bom demais. Eu lembrei de uma história aqui que você falou, Vitor. Ah, pronto. Mas é uma cena muito triste. Você falou do Milton Leite, mas tem uma cena do Rodrigo Faro, tá Meu bom? Deus. E ele tá lá, foi com o falecimento do Gugu, Ah, e eu ele tava lembro disso. falsamente se Ai, emocionando, nossa. né? E ele tava lá, Gugu, Gugu. E aí toda a cena rolando, né? Ele fazendo todo aquele caos.
Aí o editor, obviamente, coloca um vídeo do Gugu de lado e tá nosso queridíssimo Rodrigo Fara aqui olhando pra câmera. E aí ele fala: e a audiência tá como? Aí é bem ruim, entendeu? Porque era pra ele estar focado no vídeo. Mesmo que ele estivesse chorando, mas você não precisa perguntar se a audiência tá boa ou não. Então, galerinha, toma cuidado com as caras e bocas. Se alguém falar alguma besteira na reunião, fecha a câmera. Ou segura muito pra rir depois. Fofoca depois, tá bom? Fofocar depois é melhor do que você fofocar na hora. Talvez o clima esfria, talvez as piadinhas fiquem sem graças depois, mas é bom relembrar esses momentos, tá bom? Porque senão dá um caos ali, tá bom? Tá certo? Cuidado, cuidado que é importante. Falei errado. Mas eu queria saber de vocês, se vocês conseguem citar pelo menos 2 pontos, prós e contras do nosso queridíssimo home office. Aquela galera que trabalha 100% home office. Qual que é o ponto positivo de você trabalhar home office, Vitor? Olha, primeiro flexibilidade, né? Eu acho que assim, você ganha tempo trabalhando no home office, então assim, você já está dentro da sua estação de trabalho, então pensa que assim, o período que você precisava acordar mais cedo para se deslocar ou para fazer academia e tudo mais, você pode descansar mais, você consegue ter uma noite de sono melhor, você consegue se alimentar melhor, então acho que isso te traz bastante flexibilidade e organização. E eu acho que produtividade também, né? Então, assim, quando você está no home office, você é mais dono da sua agenda. Então, assim, você pode estar 100% focado numa reunião de vídeo e depois você pode estar 100% focado numa planilha, né? Desde que você tenha uma disciplina de ser produtivo. Então, acho que o home office ajuda com que você se condicione. Não sei se o Tom concorda. Cara, concordo. Eu ia trazer com certeza, acho que do home office a flexibilidade e a economia, né, de tempo, dinheiro. Eu acho que isso também, né, é um puta ganho, mega benefício. Eu acho que os contras do home office acaba sendo um pouquinho do isolamento social. Sou uma pessoa, apesar de gostar do home office, eu gosto ali de uma vez no mês, a cada 15 dias aparecer também, porque eu acho que ver pessoas acaba criando vínculos também ali fisicamente, né? E eu acho que acaba também gerando um pouco de desafios de comunicação. Às vezes tem certas articulações que são mais difíceis ali na online, precisa ser mais um bate-bola ali, né, ali ao vivo. Então, acho que isso. E se eu fosse falar do presencial, né, eu acho que a gente tem mais interação com as pessoas, né? Tem mais facilidade ali numa integração, em treinamentos, em desenvolvimento ali no dia a dia desses temas. E aí eu acho que, obviamente, né, o contras que vem na minha cabeça é o deslocamento diário, né, e a menor flexibilidade. A gente acaba perdendo a flexibilidade, a gente sabe que tem que estar ali todos os dias, né, tal horário. Então, acho que eu traria isso de bate pronto. Perfeito, Tom. E aí você comentou do presencial, gostaria de saber, Vitão, você tem algum ponto negativo desse presencial? E se você quiser puxar um ponto positivo aí também desse presencial, seria interessante para a gente já completar esse assunto aqui. Acho que sim, interação é o ponto principal, né? Você tá ali no dia a dia vivendo as mesmas coisas com as pessoas, eu acho que ajuda bastante. A conexão com as pessoas também ajuda, porque assim, você vai sair para almoçar, você vai tomar um café, então assim, você vai desconectar do 100% do trabalho. Então você vai conhecer um pouco mais daquela pessoa. Então às vezes você vai ver o cara que tá chateado porque o Corinthians perdeu, sei lá, poxa, ele gosta de futebol, é algo que conecta comigo e assim por diante. Então acho que isso ajuda. Alguns exercícios de cultura também funcionam um pouco mais fácil no presencial, você consegue colocar todo mundo, criar uma dinâmica ali e assim por diante. Acho que hoje o remoto evoluiu bastante, né, mas ainda acho que você dar o mesmo calor, né, do ambiente virtual, do ambiente físico, ele ainda tem os seus desafios, né. Eu acho que esses são os pontos que trazem aqui. E de contra, acho que do presencial, essa questão do deslocamento para mim ela é super importante também, e eu acho que assim, eu vou dizer que, cara, muitas vezes você não tem o melhor ambiente de trabalho para se trabalhar. Né? Às vezes você não tem a melhor ferramenta à sua disposição, às vezes você não tem o melhor ambiente físico à sua disposição, às vezes você não está 100% de saúde. Né? E quando você está nesse ambiente é difícil, quando você tem menos flexibilidade. Poxa, eu podia estar produzindo, eu podia estar me recuperando de um resfriado agora que a gente está entrando no inverno e tudo mais. E não, você tem que estar lá, você tem que se forçar, você tem que fazer e tudo mais. Então,
por quantas e quantas vezes falou, a cadeira da minha casa é melhor do que a cadeira do meu trabalho. O meu mouse é melhor do que o do meu trabalho. Assim, o meu teclado é melhor do que o do meu trabalho. Minha tela é melhor do que o do meu trabalho. Eu acho que, assim, por vezes a gente tem essas situações. Mas você tem que ir. Então, acho que você tem esses desafios também. Excelente, galerinha. Hoje a gente encerra esse assunto por aqui, certo? Comentamos bastante sobre o home office e sobre presencial. Gostaríamos de saber de vocês, que são os nossos ouvintes, o que você prefere? O home office ou o presencial? A enquete vai estar aqui, tá bom? Não esquece de preencher. Mas o mais importante de tudo isso que a gente tira é a gente tem que pegar sempre os pontos positivos e entender como a gente melhora os pontos negativos ali de um home office e de um presencial. Se sua cama ela te chama muito, é um ponto da gente entender que a gente precisa descansar. E se no seu trabalho você conversa muito, fofoca muito, é interessante a gente entender que isso é um ponto positivo para a gente fazer network com as pessoas. Então a gente precisa equalizar isso muito bem para que a sua cama não seja prejudicial para o seu ambiente de trabalho, mas que as fofocas no seu ambiente de trabalho não seja tão prejudicial assim, a ponto das pessoas olharem e achar que você fica fofocando o dia inteiro, tá bom? Então espero que vocês consigam equalizar muito bem as decisões que vocês têm do que é um bom presencial e do que é um bom home office e tirar sempre bons proveitos de cada um dos dois. Às vezes a gente leva muito tempo para chegar até o trabalho e para voltar, e às vezes você sabe que você vai pegar 1 hora de trânsito. Por que você não para numa academia próxima do seu trabalho, por exemplo? Deixa esse 1 hora de trânsito que você sabe que você vai pegar, treina, gasta toda aquela raiva, todo aquele ódio que talvez você tenha guardado no seu coração, que você não pode descontar no seu chefe, tá? E você desconta lá na academia. Você vai ter uma vida talvez mais saudável, porque você está deixando de ficar 1 hora dentro do carro para você ir treinar. A mesma coisa do seu home office, tá bom? Se você está na sua casa e você sabe que você acorda às 7 horas todo dia, por que você não acorda às 6 para ir treinar? Ou se você para de trabalhar às 6, já vai para academia, meu amigo. Vai ter uma rotina saudável, beba bastante água, aproveite o melhor de você, tá bom? É isso que as pessoas querem. Pessoas bem saudáveis, tá bom? Então eu, o Anderson, deixo aqui meu agradecimento imenso, enorme, do fundo de todo o meu coração, assim, tá bom? Beijinho no coração e a gente se vê no próximo episódio, certo? Certíssimo. Bom, espero que você tenha curtido esse assunto. Eu sei que você queria um pouquinho mais de pimenta, mas a gente ainda não pode falar tudo que os nossos pensamentos intrusivos querem falar. Então, como o Henderson falou, vai para academia, gasta seus pensamentos intrusivos lá, né? Afinal, todos nós temos boletos. Ao menos que você seja uma pessoa muito sortuda, que você seja uma pessoa herdeira, que tá aí ouvindo a gente também. Seja bem-vindo a uma vida mundana de quem tem que trabalhar e tem boletos, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Não esquece de ativar o sininho e seguir a gente. Até o próximo episódio. É isso, Tom. Muito bom. Gente, obrigado por toda a audiência de vocês, por ficarem com a gente até aqui. Importante ressaltar também, eu acho que existem funções e funções quando a gente fala do presencial e do home office. Então, assim, eu nunca contratarei um encanador que trabalha de home office, né? Então, acho que é importante dizer, tem funções que dá para fazer, né, as mais administrativas, e tem funções que não. Então, imagine você, eu preciso operar meu coração, mas o cirurgião está de home office, né? Não vai dar certo. Então, assim, pensem que às vezes a gente está numa função que não dá para fazer. Eu até gostaria de ter uma flexibilidade, de estar em casa, mas eu tenho que trabalhar presencial, né? Então, assim, não se sinta mal por isso. Talvez se é um ponto muito importante para você, vamos trabalhar essa transição de carreira aí, certo? E uma coisa positiva também, eu acho que assim, vale ressaltar, todos os meus grandes amigos que eu fiz na minha vida profissional, em todos eu estive perto deles, né? Acho que as amizades elas foram se formando no presencial, né? Então, seja o ping-pong que eu jogava com esses dois trastes que estão aqui fazendo esse podcast comigo, né? Ou no Big Chief Burgers, que se quiser patrocinar a gente Saudades. também, seja muito bem-vindo, que a gente ia comer um belo de um hambúrguer lá perto do CD de Cajamar. Eu acho que tem diversas situações. Uma das minhas madrinhas de casamento também foi no trabalho, né? Então, para quem não se lembra, a gente falou bastante da Natália Cunha no episódio passado também. Então, assim, aproveitem também desses ambientes que a gente vai conhecer muita gente boa no CPF também, que a gente vai levar para nossa vida, tá? Então, acho que fiquem com esse episódio, né? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que tem muito mais por vir aqui no Pode Isso, galera. Até mais.
E um ponto importantíssimo que eu esqueci de comentar, mas que o Tom falou aí, se você quer que a gente fale mais besteira, é só vocês fazerem uns donate bom aqui pra gente, pra poder bancar os processos que nós vai receber, que aí, a gente fala tudo que precisar, tá bom? Gente, se vocês soubessem as vozes da minha cabeça, vocês pagariam. Eu sou a favor, tá? A chave Pix tá aqui em cima. Alô, escritórios de advocacia que quiserem nos patrocinar, sejam muito bem-vindos. É isso. Beijão! Valeu!